Muito bem, essa dica aqui eu quero passar ela funciona tanto para edição de foto quanto para pintura digital, tá? Que é sobre você trabalhar com ajustes de valores depois que você já concluiu a ilustração ou você melhorar aí a qualidade aí de uma imagem. Essa ilustração aqui tá com valores, os ajustes dela muito bem definidos já, mas eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou dar uma tirada no contraste, no brilho, para dar uma piorada nela, ó, dessa forma, para mostrar aqui como, eu vou até deletar a minha original, para mostrar como que a gente pode fazer um trabalho aqui com essa imagem depois que você tiver concluído para dar uma refinada nisso. É o seguinte, você pode vir aqui nos seus filtros aqui, ó, no seu filtro de Camera Raw. Eu também vou mostrar isso aqui com uma fotografia, mas é basicamente o mesmo processo. E aqui nessa opção, vamos minimizar todas aqui para você conferir. Aqui nessa opção aqui, ó, de Color Mixer, a gente tem esses ajustes aqui de luminância, de saturação e de matiz, tá? Aqui em luminância a gente tem basicamente todos os tons e observa o que acontece quando, por exemplo, eu pego os meus canais de amarelo e subo eles aqui. Olha lá, estou mexendo exatamente no que? Nos valores dessa imagem. Caso eu desejar dar mais contraste, eu posso adicionar um pouco nos canais de amarelo, por exemplo. Eu posso dar uma clareada nos meus laranjas. Desejando, eu posso transformar os meus amarelos mais em laranjas ou deixar eles mais esverdeados, tá? Mas aqui a gente vai focar mais na luminância, porque os valores a gente trabalha aqui, tá? Então, por exemplo, valores é a quantidade de brilhos que tem nos tons, tá? Então, por exemplo, olha só, nos meus magentas, caso eu clarear, eu vou estar clareando a blusa dela. Eu desejando dar mais contraste, eu posso escurecer os magentas e os meus púrpuras, que eu vou ganhar mais contraste, e eu posso dar uma clareada nos meus azuis para ele dar um brilho maior aqui, ou escurecer. No caso, escurecendo fica mais legal. Eu poderia, por exemplo, clarear os meus vermelhos, fazendo alguns testes, ó, clareando mais o laranja. Então por aqui, dessa forma, você consegue fazer esses ajustes de valores depois que uma ilustração está concluída. E o que eu recomendo você fazer, vou dar um ok aqui, olha o antes e o depois que eu fiz esse ajuste de valores, já ganhou um contraste muito maior. Se você tiver o seu personagem, um modelo separado do fundo, no caso aqui eu tenho o meu aqui, ó, a gente pode fazer uma edição em cima dele, separado, fazendo o seguinte, por exemplo, eu poderia criar uma camada aqui de curvas e aplicar só no meu personagem, e eu desejando fazer esse ajuste com mais precisão, eu posso criar aqui, por exemplo, uma layer aqui de Solid Color, deixo isso aqui 50% e 0 de saturação, dou OK, venho aqui em normal e coloco aqui como Color, agora eu estou vendo só os valores da minha imagem. Volto aqui para essa layer que eu criei, clico nesse dedinho aqui, e eu posso puxar para cima ou para baixo determinados tons aqui, ó, do personagem, e eu tô fazendo primeiro o ajuste nela separado, tá? Ó, puxei aqui nas áreas de brilho, agora ficou bem mais brilhoso, e eu posso vir aqui nessa imagem de baixo, crio aqui outro ajuste de curvas, e como esse aqui tá abaixo da personagem, eu não preciso fazer esse clique aqui para aplicação nela, porque daqui para baixo já vai estar aplicando. Então eu pego nessa mãozinha e clico, por exemplo, áreas de sombra, eu quero mais claras um pouco ou mais escuras, vou deixar um pouco mais claro. Posso deixar as áreas de brilho aqui, ó. Posso fazer alguns ajustes, puxa para cima alguns lá, ó. Eu puxando aqui para cima, tá vendo que eu tô ganhando uma divisão, olha só. Uma divisão, uma separação melhor entre essas duas partes aqui da minha ilustração, ó. E caso eu desejar, acima de tudo, eu posso fazer outra layer aqui de ajuste de curvas. Posso pegar esse aqui, por exemplo, puxar um pouco aqui para cima para deixar os meus pretos um pouco mais opacos. Posso clicar na mãozinha e faço mais um ajuste geral em cima de tudo. Fica bem mais legal. Posso jogar aqui abaixo. Essas camadas aqui a gente não está utilizando, eu vou apagar elas. Então, por exemplo, nessa aqui que está aplicando como ajuste de cor, vou só fazer mais um ajuste aqui para deixar mais escuro. Eu posso agora vir aqui e simplesmente tirar o olhinho dela. E olha lá que legal que ficou o ajuste. Vamos conferir aqui o antes e depois. Ó, o antes e depois com esses ajustes aí de valores. E se por acaso eu tiver achado passado, basta eu selecionar todas, Ctrl G para agrupar e tiro um pouco dessa opacidade aqui, ó. Que aí dá uma suavizada nesse ajuste aqui que eu fiz, tá? A gente trabalhando com isso aqui, por exemplo, em uma fotografia, eu poderia fazer o seguinte, ó, vou duplicar ela aqui, vem aqui em Filter, Camera Raw. Também dá pra gente trabalhar com isso aqui fora do Camera Raw, em Selective Color, que eu vou mostrar também. E eu posso vir, por exemplo, aqui na luminância, se eu aumento o brilho do vermelho, olha o contraste que eu estou ganhando com o fundo, tá? Então eu vou aumentar o brilho do vermelho, vou aumentar o brilho do laranja, vou vir aqui na saturação, vou deixar o meu vermelho, o meu laranja mais laranja, olha só.
Os meus amarelos, para dar um contraste melhor, eu posso clarear eles ali. Os verdes eu vou escurecer. Os aquas também, aí ele vai ficar mais saturado, mais vivo ali. Os azuis também, para dar um contraste maior nela. E isso aqui você tem que fazer nos testes e ir conferindo o que fica melhor. Aí na saturação, tem como você aumentar a saturação de cada tom. Então, dependendo, se eu aumentar, por exemplo, a saturação do laranja, ele vai contrastar melhor com a saturação do azul. Pessoal, se eu amplifico a saturação, olha lá o contraste, porque são cores complementares. Vou dar um OK aqui e vamos ver o antes e o depois. Antes, depois, antes, depois. Basicamente, só mexendo na luminância dos tons, tá? Olha o tanto que a modelo já deu uma destacada. Eu nem fiz recorte, nem fiz seleção nela, nem separei ela do fundo antes de fazer esse tipo de ajuste. Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma Solid Color, 50% de brilho, zerar aqui, trocar aqui para Color, agora a gente vai ver só esses valores independentes. Então, olha só, da imagem original e o da imagem que eu fiz o ajuste, o tanto que a modelo saltou. E isso porque eu nem fiz o tratamento dela separado do fundo. Então, enfim, o que é que eu quero passar com essa dica aqui? O que seria a proposta? Seria o seguinte: para você ter um bom domínio sobre edição de valores, disposição de luz e sombra e contrastes dentro de uma pintura, por exemplo, é muito bom, muito interessante você ter um domínio sobre como que essas luzes e tons comportam na edição de foto, tá? Isso facilita para você dispor e fazer até um tratamento, um refino maior, porque acaba que precisa, sempre a ilustração, quando você conclui ela, você tem que fazer esses ajustes finais, que é isso que vai dar o charme. Ilustração digital é bem diferente de uma ilustração tradicional, a pintura é outro processo, e se você for iniciante, com o tempo você vai percebendo isso. Você tem uma liberdade maior de fazer ajustes, então é muito interessante você ter esse domínio de imagens, né, de tons, de cores, de valores, para fazer esse tipo de aplicação. Então aqui esse vídeo aqui, de uma forma resumida, são uma dica mesmo de como você pode aplicar esse tipo de tratamento de foto com valores, só vou desabilitar aqui, ó, para realçar mais e valorizar mais o contraste e a sua ilustração, tá? Ou utilizar nas suas fotos mesmo. Então dessa forma funciona. E você ainda pode combar isso utilizando, por exemplo, vou clicar aqui em Selective Color e por aqui, ó, a gente tem os tons, tá vendo? Então vamos supor, os meus tons de vermelho, todos os meus tons de vermelho, se eu tirar ciano aqui, ó, eles vão ficar com um laranja mais vivo, tá vendo? E se eu adicionar ciano, eu vou matar os meus tons. Então eu desejando dar mais contraste, eu posso tirar um pouco de ciano nos meus tons aqui de vermelho. Da mesma forma, nos meus canais de azul, eu posso adicionar mais ciano. Nos meus canais de ciano eu também vou adicionar mais, que agora eles vão ficar com mais contraste, ó, e mais vivo. E dependendo se eu tiver achado muito passada essa saturação, tirar um pouquinho da saturação geral da minha imagem. Ou eu escolho a cor específica, por exemplo, vermelhos, e tiro um pouco a saturação. Mas caso eu deseje adicionar luz um desses vermelhos, eu posso adicionar por aqui, ó. Tá vendo? Eu deixo os vermelhos mais apagados ou mais claros. Na dúvida se você está realmente selecionando o canal correto, eu posso deixar aqui em Master, clica aqui nessa mãozinha e arrasto aqui, ó, para a direita ou para a esquerda. Agora eu deixo muito saturado, pouco saturado. Posso saturar ele um pouquinho e posso tirar um pouco da luz ou adicionar, ó, vou adicionar um pouco da luz, o antes e depois. É sutil, mas ainda dá uma diferença. Então, basicamente é isso, para abrir um leque maior aí de opções para você poder editar suas imagens aí. E essa camada aqui de preto e branco serve basicamente só para você ver esses tons e essas diferenças. Dica final, só para combar, você pode utilizar aquele ajuste de curvas ou de brilho e contraste. Você pode tirar um pouco de brilho e adicionar contraste. Você vai acabar valorizando ainda mais, dando um charme aí especial para sua composição. Depois você tira o olhinho dessa daqui, ó. Tá lá, ó. Basicamente é isso. Agradeço demais, brigadão, sucesso.